É O Horrendo Morcego de Gotham, Batman Analog Horror, do Viral Quest VQ. Escrever, velho. O cara merece. O cara é brabo, o cara é brabo. Amante do terror. Você deve ter visto o título desse vídeo e ter pensado no quão estranho a ideia de um analog horror do Batman parece ser absurda. Mas confie em mim, por incrível que pareça, ele é bom. Quer dizer, ele não é o melhor analog horror do mundo, mas ele cumpre o seu papel. A narrativa é boa, a ideia é estranha, mas é excêntrica e pode ser interessante. Então vai por mim, fica até o final para você ver do que eu tô falando. Primeiramente, qual que é a proposta aqui? A gente conhece o Batman como um herói sombrio, que vaga pelas sombras de Gotham combatendo o crime com as próprias mãos, fazendo justiça com as próprias mãos. Ele causa medo nos criminosos e supostamente deixaria as ruas seguras. A proposta do Batman é ser um cavaleiro das trevas, a própria vingança. Tá, isso a gente já sabe sobre ele. Agora, eu quero que você pegue o conceito do Batman e traga ele para um lado ainda mais sombrio, mais até assustador. O Batman ainda combateria o crime, não seria que nem o Batman que ri, que só espalha o caos e a destruição e morte. Mas a forma com que ele combateria o mal não seria como nas HQs ou nos desenhos, seria de um modo mais macabro. Ele colocaria medo tanto nos criminosos quanto nos inocentes até. Nas regiões em que ele mais aparece, é recomendado que você tranque as portas e janelas e nunca fazer contato com um morcego. Com esse analog horror aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com outros. Eu vou destrinchar vídeo por vídeo e ir comentando sobre todos eles. A propósito, o criador é o Siltrix. Eu recomendo que você vá lá dar um suporte pra ele assistindo os vídeos. Vai por mim, vale a pena. Eles são bem curtos, então não vai levar muito tempo. O primeiro vídeo que é apresentado pra gente é o The Bat Incident de 1959. Ele mostra pra gente um aviso dizendo que o asilo Arkham teve um lockdown, porque uma figura misteriosa apareceu pelos corredores vigiando o local. Eles temiam que alguma coisa pudesse acontecer com os pacientes ou mesmo com os doutores, e em seguida é nos mostrado os procedimentos padrões para essa situação. A GCPD, que é o Departamento de Polícia da cidade de Gotham, foi acionada, dizendo que tinha algo acontecendo em cima do teto do prédio, e em seguida é mostrado os procedimentos específicos que eram necessários para cada paciente. Paciente 83357, vulgo Waylon Jones, crocodilo. Paciente 97567, vulgo Kirk Langstrom, morcego humano. Paciente 72679, vulgo Doutora Pamela Lillian Isley, era venenosa. E o paciente 0, John Doe, o Coringa. Se encontrar qualquer coisa estranha ou se encontrar com um homem vestido de morcego, dê a meia volta e alerte a segurança. Mas peraí, homem vestido de morcego? Quer dizer, o Batman? É aqui que as coisas começam a acontecer. Eles escreveram ele como um homem vestido em um traje de morcego, que estava se escondendo em um canto escuro, observando e esperando para agir. Eu não sei você, mas nas histórias originais do Batman, eu acho que é assim que os criminosos devem ver ele. Algumas testemunhas viram Engraçado que foi justamente isso que eu tinha falado, né? Agora há pouco. andando pela área de contenção especial. Ele parecia estar desnutrido, como se tivesse se isolado por muito tempo. E, nessa hora, vários gritos foram ouvidos das celas, como se alguém estivesse passando por muita dor. E quando foram verificar o que estava acontecendo, a figura tinha sumido do nada, assim como apareceu. E o que aconteceu foi simplesmente bizarro. Um evento que assombra Gotham até os dias atuais. Basicamente, foi um massacre feito pelo morcego. Todos os corpos que ele deixou tinham símbolos de morcego encravados, assim como o Batman original faz. E 3 deles tinham anormalidades, mas todas foram removidas. Todos os pacientes que eu falei agora há pouco morreram, exceto o Coringa. E até então, não se sabia o valeu, motivo. suco de teta. O Crocodilo e a Era tiveram as peles removidas. E as individualidades de cada cadáver é que o Crocodilo teve os olhos e os dentes removidos e a Era foi escalpelada. E pra quem não sabe o que é escalpelar, é basicamente você arrancar o cabelo do couro cabeludo, puxando. Dói. E dói muito. O morcego humano teve os braços amputados e um trauma contundente porque levou porrada com um cano, e também teve um objeto afiado na forma de morcego enfincado no peito. Mas o Coringa, que aparentemente é o pior de todos eles, foi deixado sem nenhum arranhão.
Os médicos disseram que o Coringa não parava de falar no morcego, e ele dizia que estava preparado para a próxima vez que ele aparecer. E junto tinha um retrato que ele mesmo tinha feito. O próximo vídeo é Jim Gordon Audio Log Live.mp4, 1960, que fala mais sobre o Bruce Wayne. No início, ele fala mais que as pessoas começaram a chamar a figura misteriosa de The Batman, ou o Homem-Morcego. Também há indícios que existem outros como o Batman, que são os membros da Liga da Justiça em uma versão macabra. Eles são só descritos como o escoteiro azul de Metrópolis, que seria o Superman, e o cara rápido de Central City, que é o Flash. E isso pode muito bem ser um indicativo de outros analog horrors de outros membros da Liga. E se forem tão bons quanto esse do Batman, eu traria aqui com certeza. Enfim, o que se fala do Bruce é que, desde que seus pais morreram, ele se comportava estranho, mal comia, dormia ou falava, e de uns tempos pra cá começou a ter discursos estranhos. Ele dizia que iria restaurar a ordem em Gotham, até que exatamente 21 anos depois da morte dos seus pais, ele desapareceu. Alguns pensam que ele tá morto, mas outros têm certeza de que ele é o próprio The Batman. Simplesmente porque, enquanto ele vagava pelos corredores do Asilo Arkham, ele também resmungava coisas sobre justiça. E esse vídeo termina com uma mensagem. Dizia: "Cidadãos de Gotham, a vingança está chegando", fazendo uma referência à própria frase do Batman, em que ele dizia que era a própria vingança. O pior que essa do Batman tá muito interessante, né? Oh, tá muito interessante, tá muito interessante. No terceiro vídeo, a gente tem um guia instrucional da GCPD de 1962. Um guia instrucional para caso algum ente querido fique desaparecido. E ele dá alguns passos para fazer caso isso aconteça. Fique de olho nele o tempo todo para que não os perca de vista, principalmente as crianças. Tranque as portas e janelas para que eles nunca saiam. Não faça contato com um morcego sob nenhuma circunstância. Ele vai machucar você. Daí o vídeo encerra. Me parece que aqui, o Batman não é só um perigo para os criminosos, e sim para qualquer um que esteja na rua de noite. O quarto vídeo é chamado de A Verdade. Alguém anônimo aparentemente conseguiu a verdade sobre a identidade do Batman. Ele diz que vai fazer o possível para não ser pego, porque por descobrir uma informação tão confidencial, é capaz que ele esteja sendo observado nesse exato momento. Porque, venhamos e convenhamos, você não descobre esse tipo de informação e sai completamente ileso. No mínimo, por uma tortura você vai passar. Mas antes de acontecer qualquer coisa com ele, ele vem e nos passa a informação. Ele fala que o Bruce Wayne é o Batman, e isso não é só uma mera especulação. Isso é certeza, e ele tem duas provas essenciais sobre isso. Uma delas é que o Bruce Wayne desapareceu depois do incidente de Arkham. E a prova definitiva é um áudio vazado em que ele fala isso aí. A questão é que plano, né? Não se sabe para quem esse áudio deveria ter sido enviado, mas de alguma forma ele foi vazado para esse anônimo. Só que eu duvido que o Bruce Wayne vá se importar muito com isso, considerando que ele já tá louco.
O quinto vídeo é uma interrupção de transmissão que aconteceu em 1962. Essas interrupções geralmente acontecem quando alguma coisa muito grave está rolando. E ela fala que pessoas estão desaparecendo em certas áreas. A velha Gotham, a ilha Miagni e a ilha Blake. A transmissão fala que se você viu alguma dessas crianças, que é para você falar para as autoridades imediatamente. E passa a mostrar as imagens dessas crianças. Primeiro eu vou falar os nomes, e depois você me diz se você reconhece eles. Richard Grayson, Barbara Gordon, Stephanie Brown e Jason Todd. Você provavelmente já ouviu esses nomes alguma vez. Se trata de dois é isso que eu falei. Robins e duas Batgirls. Quer dizer, eu não tenho certeza sobre a Stephanie Brown, mas a Barbara Gordon com certeza é a Batgirl. Em seguida, a gente consegue ver 4 caixões, o que quer dizer que elas aparentemente estão mortas. Mas pelo que o episódio que vai vir em seguida mostra, na verdade, elas estão vivas. E esse vídeo se chama Nomes, que também acontece em 1962. A mansão Wayne pegou fogo sem um motivo aparente. Não se sabe se foi um atentado ou um acidente, só que de qualquer forma, as autoridades foram enviadas para lá para avaliar o caso. E uma dessas pessoas é quem está contando essa história. Essa pessoa diz que encontrou uma passagem secreta atrás de um relógio, e essa passagem era uma subterrânea para uma caverna enorme. E lá embaixo tinha um monte de coisa estranha. Um dos trajes do morcego, vários arquivos estranhos e registros sobre a história de Gotham. Mas o que foi mais estranho que ele encontrou lá foi uma lista de nomes, que inclusive tinha um nome dele. Dick Grayson, Jason Todd, Barbara Gordon, Stephanie Brown, Kate Kane, Luke Fox, Helena Bertinelli, John Paul Valley, Harper Row, Duke Thomas e Selina Kyle. Enquanto ele estava pensando sobre isso tudo, refletindo, ele olhou para o lado e viu as crianças. Não dá pra ver direito nessa foto aí, mas se sabe que são elas. Ele fugiu de lá, mas não antes de se encontrar com o morcego, com o próprio. Mas estranhamente, o morcego não impediu ele de sair, não o perseguiu, deixou ele ir. Depois disso, essa pessoa até tentou fugir de Gotham, só que ela simplesmente desapareceu. Imaginei. O sétimo vídeo se chama Prisioneiro, de 1962 também. Ele mostra como o Jason Todd foi capturado pelo Batman, e a história é igualzinha como ele virou Robin na história original. Ele perdeu os pais quando criança, passou a roubar os outros para sobreviver e, por um infortúnio do destino, ele se encontra com o Batman. Mas ao invés da história original que ele é adotado e treinado, aqui, ele é sequestrado e levado para a Batcaverna. Enquanto ele tá lá dentro, ele viu o que o Batman estava fazendo. Ele injetava uma droga nessas pessoas, e essa droga era chamada de Venom. Não fala exatamente o que essa droga fazia ou do que ela era feita. E a gente também não sabe quais são os efeitos, mas o Batman estava injetando nelas. E uma das pessoas que foram sequestradas foi a Mulher Gato, que até tentou lutar, mas ela foi nocauteada e levada para um outro lugar, que até então não se sabe qual é. Quando chegou a vez do Jason, o Batman perguntou para ele onde estavam os pais dele. Daí, o Jason contou toda a história, como ele perdeu os pais e como passou a roubar para sobreviver. E assim como na história original, o Batman passou a criar uma empatia com ele, pelo menos parecia que era isso, e perguntou se ele queria combater o crime junto com ele. O Jason, obviamente, recusou. E o Batman usou o gás do medo nele, que possivelmente é o gás do medo do espantalho, mas nada confirmado. Por enquanto, nada tinha acontecido. Eventualmente, o Jason conseguiu fugir graças a um objeto afiado que ele encontrou. E quando as autoridades perguntaram para ele sobre o Batman, ele fez esse desenho. Sinistro, né? Aparentemente, o Batman estaria morto. Pelo menos é isso que a maioria acredita, porque ele simplesmente desapareceu. E isso culminou nos crimes em Gotham a aumentarem exponencialmente. As pessoas acreditam que a Corte das Corujas tá por aí, mas não sabem se ela realmente existe ou se é só uma lenda urbana, porque ninguém nunca realmente viu, são só especulações. Mas o pior criminoso entre todos eles, sem dúvidas,
é o Coringa. Aparentemente, ele foi quem matou os pais do Batman. E justamente por isso que o morcego tinha poupado ele naquele incidente de Arkham. Ele não quer matar o Coringa, ele quer fazer o Coringa sofrer o inferno e tá sempre observando ele, causando o quanto sofrimento puder, mas nunca matando. É interessante ver essa discrepância dos motivos pelos quais os Batmans não matam os Coringas. Um é pela virtude, o outro pela vingança. O que importa é que o Batman pode não estar morto, mas ninguém nunca mais viu ele. Mesmo assim, ele parece estar sempre observando pelas sombras, apesar de não se mostrar. Pelo menos, com o desaparecimento do Batman, as crianças não estão desaparecendo mais. Mas, em compensação a esse fato, agora tem malucos andando pelas ruas, que estão mais perigosas do que antes, tanto de dia quanto de noite. E o pior deles é, sem dúvida, o palhaço Coringa. Coringão. Bom, é basicamente isso sobre esse Analog Horror. É engraçado que... Pô, eu quero mais, pô. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, o Citrix tinha enviado mais um vídeo, então eu tô trazendo conteúdo inédito aqui. Claro que ele ainda não acabou, tem provavelmente muita coisa pra acontecer ainda, principalmente se ele for abordar as principais histórias do Batman. Aí vai ter, nossa, muito vídeo ainda pra vir. Mas se eu for esperar ele lançar tudo, vai demorar muito, eu nunca vou fazer vídeo sobre, então vamos ir abordando enquanto ele tá lançando os episódios. Eu particularmente achei muito interessante essa temática de trazer heróis de HQs e desenhos para uma temática de analog horror, principalmente heróis com poderes. Tudo bem que o Batman não tem poderes, mas eu achei interessante começar por ele justamente porque originalmente ele é sombrio. E a execução da ideia, pra mim, foi muito bem colocada. Pô, eu gostei também. Sinceramente, eu achei muito bacana. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou sobre... Pô, achei muito bom, muito bom.